Bom dia, boa tarde, boa noite. Retomamos nossa disciplina de comunicação e gestão de crise nestes tempos de isolamento social e de contemplação. Estaremos vendo a seção 2.1, Gestão de Crise, iniciando a segunda unidade didática. Chamo a atenção de vocês, olhem o nome da disciplina, Comunicação e Gestão de Crise. E hoje estamos iniciando Gestão de Crise, ou seja, com foco em 50% do conteúdo do nosso curso. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, um aviso: dia 14 de abril, nossa primeira avaliação oficial, será avaliado o conteúdo da unidade didática 1, sessões 1, 2 e 3, e da unidade didática 2, sessões 1 e 2. Prova objetiva, em razão das circunstâncias especiais, nossa metodologia, eu decidi não aplicar prova subjetiva. E retornando, prova objetiva, 40% da prova de questões retiradas das apresentações que fiz, e os outros 60% questões inéditas. Passemos então a ver o nosso sumário, um sumário bastante extenso. Chamo a atenção de vocês que os temas de hoje são bastante teóricos, entretanto, são eles que vão dar a base necessária para que vocês possam exercer bem a questão de gestores de segurança. Comecemos, então, pela cultura da vigilância. Nós sabemos que risco é algo que pode ou não acontecer, e quando ele está na iminência de acontecer, ou já tem acontecido, ele se torna uma ameaça. E essa ameaça tem sempre um caráter negativo. Para que nós detectemos o risco com a maior antecedência possível e tomemos providências a tempo para evitá-lo, é preciso que estabeleçamos uma vigilância. Não só nós, gerentes de segurança, mas todos os empregados da empresa e a diretoria da empresa. Nós temos que fazer com que cada empregado ou diretor seja também um gerente de risco. E nunca é demais relembrar que a comunicação de risco é o outro braço do tripé da gestão de risco. Aí estão listadas as missões do diretor de risco. Eu trabalho, acho que são bem explícitas, não precisa eu comentar. Mas eu chamo a atenção que a comunicação e a prevenção de risco fazem parte dos deveres do administrador de risco. E, para tanto, ele tem que estar trabalhando junto ao diretor de comunicação ou ao RP, Relações Públicas da empresa. Vamos ver compliance com legislação. Compliance é um termo que andou muito em moda quando a Lava Jato estava mandando gente para a cadeia e muitas empresas viram seus presidentes e diretores irem ver o sol nascer quadrado. Aí descobriram que havia compliance. Compliance é nada mais, nada menos que agir de acordo com o que mandam as leis e regulamentos, tanto internos quanto externos. Ou seja, um organismo, uma instituição, uma empresa que age com compliance, quer dizer que ela age de acordo com leis e regulamentos. Mas tem certas empresas
que desconhecem os riscos que podem advir da não conformidade e se arriscam e às vezes pagam caro por se arriscar. E hoje também nós temos que estar atento ao politicamente correto. Itens que alguns anos atrás não existiam, agora são riscos que a empresa corre. E riscos muitas vezes sérios. Bullying, assédio sexual ou moral, discriminação, gênero, raça, idade, direitos humanos. Discriminação por gênero ou raça. Preconceito em relação à idade. Ofensas aos direitos humanos. Todo esse espectro de coisas que são novas tem que estar no radar do gestor de risco. Uma outra área muito séria e que devemos estar sempre atentos é o meio ambiente. Agora nós vamos ver dois itens do sumário, ao mesmo tempo que um tem estreito relacionamento com o outro. São os problemas de governança e a sintonia fina do risco. Vou falar um pouco de problemas de governança. Fala-se bastante em governança corporativa. E o que vem a ser governança corporativa? É a forma de controlar, de administrar, de gerir, de dirigir uma corporação, que vem a ser um conjunto de pessoas agindo como um todo. E problemas de governança já fizeram acabar muitas marcas de prestígio no mercado. Então, o que seria governança cooperativa? É a forma pela qual as companhias são controladas. E por isso mesmo, são causas ou presidem as causas de crises que levam empresas à liquidação. Se você for analisar a fundo empresas que quebraram, você vai encontrar que o sistema de autorregulação, tanto quanto o sistema de auditoria e compliance, foram ineficientes ou pouco eficazes. E, na verdade, o foram por má conduta ou má administração. Houve dolo ou houve culpa por desídia. Sintonia fina do risco. Justamente para evitar problemas como nós relatamos no slide passado, de governança e de falência de empresas, que se estimula a cultura da gestão do risco. Ela se destina a evitar as emergências e, consequentemente, as crises delas redundantes. A gestão de risco nasceu no meio financeiro, quando os bancos entenderam que era necessário sistematizar procedimentos para evitar ameaças como a falência, desfalques, corridas aos bancos, problemas que poderiam levar um banco à derrocada. Esses procedimentos foram consolidados num acordo chamado Acordo de Basileia II. E, a partir daí, passaram a se expandir para outras áreas não financeiras e práticas de gestão. Nós já vimos que as organizações nunca saem do ciclo da crise, Quando elas terminam após crise, na sequência elas já entram num ambiente de pré-crise.
Já que é assim, eles têm que se manter vigilantes, porque estando vigilante, tanto mais vigilante eles estejam, mais cedo detectam os problemas de crise e permite um gerenciamento melhor antes que a crise, que o risco vire crise e afete a empresa. Organizações que têm grande preocupação como segurança, como Corpo de Bombeiros, como empresas de aviação, têm características comuns, que aí estão listadas. A primeira delas é preocupação com falha. Um avião, se determinada luz no painel de checagem, antes do avião decolar, é feita uma checagem de todos os seus sistemas. Se uma luz daquela não está conforme, o avião não decola. O piloto tem a responsabilidade de não decolar com um avião com problemas. Então, isso faz com que as companhias de aviação, o sistema aeronáutico, tenham muita preocupação com falha. A outra é relutância para simplificar interpretações. Ou seja, caiu porque o piloto errou, caiu porque o motor parou. Não se vê desta forma tão simples e direta. Normalmente, a investigação de um acidente aeronáutico envolve muita gente, peritos nos assuntos, e trata de todos os aspectos, de como estava o piloto, como ele pilotou, como é que estava a máquina, se todos os sistemas da aeronave estavam íntegros e operando, como estavam as condições climáticas, como estava o controle de voo. Tudo isso é examinado. Vocês podem ver que os relatórios sobre acidente aeronáutico saem 2 a 3 meses depois que acontece o acidente. Tal é a quantidade de informações que são trabalhadas. Essas organizações também têm sensibilidade para operações. Eles verificam, dissecam as operações, tudo que foi feito e o que foi deixado de fazer, para verificar onde houve o erro, para corrigir o erro e introduzir no sistema as correções necessárias. Estamos falando em aeronáutica. Então, o piloto procede segundo, o piloto age segundo procedimentos padrão. No treinamento dele ficou estabelecido, se acontecer isso, você faz isso. Se o avião responder desse jeito, você toma tal atitude. Porque ficou comprovado que aquilo era o melhor, de tanto se analisar ocorrências atrás de ocorrências. Também há comprometimento com a resiliência. Resiliência é você enfrentar a dificuldade e continuar insistindo no teu objetivo. Então, as coisas estão dando errado, mas eu acredito que eu estou certo e vou continuar persistindo em alcançar o objetivo que eu fixei para mim. E a última característica é a deferência à expertise. Ou seja, fala mais alto quem conhece. Não se aceita que um diretor, pelo simples fato de ser diretor, dê pitaco em assunto técnico. Para o assunto técnico, colaboram os técnicos. Isso é dar deferência à expertise, ao conhecimento. Na sequência, é interessante
constatar que crises ocorrem por falha em um ou mais desses elementos. Comportamento humano, redunda em erro humano, problemas tecnológicos, sistemas de administração, que é o item mais comum nas crises, ou comportamento da sociedade ou do governo. Seguindo, veremos comunicação de risco. Lá no primeiro slide, nós vimos que junto com a gestão de risco, está correndo em paralelo a comunicação de risco. Vamos ver do que se trata. A comunicação de risco se destina a informar o público sobre riscos que podem acontecer na área da saúde, da segurança e do meio ambiente, entre outros. Certo? Então, informar o público, atenção moradores de Barão dos Cocais. A represa tal pode se romper. Se isso acontecer, a lama, os dejetos vão atingir tais e tais bairros. Mas nós temos um sistema de segurança que vai avisar com antecedência de tantas horas se isso estiver para acontecer. Então, aí nós vamos desencadear um protocolo de evacuação que vai ser repassado e treinado com vocês. Isso aí você informa o público, deixa o público mais tranquilo e sabendo não só do que está acontecendo, mas do que ele tem que fazer. O ministro Mandetta, o ministro da Saúde, está dando um banho em termos de comunicação de risco. Pode observar em toda entrevista que ele dá, ele fala com propriedade, com quem conhece o assunto, estudou o assunto, tem argumentos para defender o que apresenta. Então, simplesmente, ele está dando um banho. Assim tem que ser um porta-voz de empresa na comunicação do risco. Como o ministro está agindo. Muito bem. Comunicação de risco está no processo geral de gerenciamento de crise, mas ela vem antes da crise. Ela tem que preceder a crise justamente para preparar o público interno e externo da possibilidade da ocorrência da crise. Mídia e formadores de opinião. Formadores de opinião são aquelas pessoas cuja opinião tem impacto na sociedade. Então, a mídia e os formadores de opinião têm um papel muito importante na comunicação de risco. Eles vão evitar o alarme e o boato. Vocês estão vendo, as empresas de TV estão fazendo uma cobertura muito grande da crise que nós estamos vivendo sobre o coronavírus. E estão trazendo especialistas, que são os formadores de opinião, para esclarecerem as pessoas. Isso é muito importante. Isso aí evita o pânico, evita o tumulto, evita a chegar até a uma situação muito desagregadora. Mas é importante que saibamos, comunicação de risco é diferente de comunicação de crise. Comunicação de risco ocorre muito anteriormente, para tentar evitar a crise. A comunicação de crise é a reação da empresa a uma coisa que já aconteceu. Auditoria de vulnerabilidades, um termo que nós já vimos. Já tratamos ligeiramente sobre ele e hoje vamos aprofundar. Auditoria de vulnerabilidades, importante elemento no gerenciamento de crise, já falamos isso, é uma avaliação periódica do risco de determinada área. E também
se há debilidades no sistema de comunicação. Tudo isso para quê? Não é só para identificar o risco, é para facilitar a busca de soluções. Pela sua importância, deveria ser o primeiro passo no plano de gestão de crise. Ora, eu vou fazer um plano de gestão de crise para minha empresa, primeiro eu tenho que saber quais são as vulnerabilidades dela. Onde é o calcanhar de Aquiles da empresa. Tudo porque gestores, tanto públicos quanto privados, não podem ser surpreendidos. E pior, surpreendidos por denúncia na imprensa. Eles são surpreendidos e muitas vezes não sabem corretamente ou com profundidade do que se trata. Seguindo na auditoria de vulnerabilidades, é necessário que a gente saiba que, em alguns ramos de negócio, eles já são potencialmente geradores de crise, mais que os outros. E quais são esses negócios? Manufaturas, produção de têxteis, de tecidos, produção de produtos químicos, isso aí é terrível. Mineradoras, estamos vendo o exemplo da Vale, siderúrgicas, onde acontecem acidentes, os acidentes são sempre de grande monta, refinarias, petroleiras, madeireiras. Quem trabalha com energia nuclear é sempre uma atividade de risco. Reflorestamento, transporte de passageiros, transporte de cargas inflamáveis e tóxicas. Ontem aconteceu um caminhão virou na 290 ou na Freeway, transportava combustível e causou um problema. A estrada ficou interditada quase a manhã inteira porque tinha que ser transferido o combustível do caminhão acidentado para um outro. E isso não é uma tarefa que se possa fazer assim tranquilamente. Tem que isolar a área, tem uma série de preocupações de segurança. É preciso saber que as crises evoluem. Então é preciso também pensar nas crises do futuro. Não viver a crise dos passados. Nós já falamos sobre isso. Nós temos que treinar a emergência do futuro, não a do passado. Vejam vocês, perda de dados, invasão de hacker, isso 20 anos atrás não era nem cogitado. 20 anos atrás, 2000, não, vamos botar 30 anos atrás. Computador era uma máquina imensa que ocupava uma sala inteira. Depois que vieram os primeiros desktops, e não havia nem internet para haver hacker. No entanto, hoje, o risco de roubo de dados, de entrada de malware, ou seja, programas maliciosos e mal intencionados, é sempre presente, tanto no nosso computador quanto no computador da CIA, lá nos Estados Unidos, que já foi invadido. Então, todos nós, basta estarmos conectados à internet, estamos sujeitos a este perigo. E para fazer uma auditoria de vulnerabilidade, você tem que pensar no pior. Se existe a possibilidade, existe uma crise potencial. Na sequência, o que devemos considerar quando estamos fazendo a gestão de risco? Primeira coisa, temos que descobrir os fatos negativos que são ou que poderão ser
transformar numa ameaça à organização aos stakeholders. Stakeholders são as pessoas importantes para a organização. As pessoas importantes tanto no público interno quanto no público externo. Isso aí tem que ser feito, há um levantamento, tem que se conversar com o empregado, com o executivo e com todos que tenham ligação com a empresa. É interessante que todas as áreas da organização participem desse levantamento. Nós já vimos isso na sessão anterior. Quem vai levantar risco tem que chamar representante de cada setor da empresa e também, no caso, de público externo que tem relacionamento com a empresa. Uma das formas sugeridas para verificar a importância de determinado evento é fazer um jogo, avaliar qual é a probabilidade de uma crise acontecer em relação ao fato. E a severidade do evento, ou seja, as consequências do evento. Então, eu posso me fazer a pergunta se eu sou o gerente de crise da Coca-Cola, qual é a possibilidade de uma crise ser desencadeada em virtude da descoberta de restos de corpo humano nos tanques de preparação da Coca-Cola, nossa bebida carro-chefe? Ele pode concluir: a probabilidade é zero, porque nossos tanques são estanques, nossos tanques são herméticos, não há como um corpo humano ser colocado ou entrar lá dentro. Mas, no entanto, isso aí já aconteceu. Foi um fake news antes mesmo de ser chamado fake news. Correu pela internet esse boato que restos de um corpo teriam sido encontrados num dos tanques de uma empresa da Coca-Cola, uma cidade qualquer de Minas Gerais, e aquilo causou muitos reflexos. A empresa gastou um bom dinheiro para desmentir esses fake news. Então, até isso, a probabilidade também deve considerar a probabilidade de acontecer alguma coisa mentirosa. Você calcula a probabilidade, calcula o impacto que esse evento vai ter, multiplica um pelo outro e tem um valor. Ora, com isso nós podemos elencar os riscos mais importantes. Aí está um exemplo. Qual é o risco de um reator nuclear entrar em fusão? Em fusão é quando a temperatura do reator, que é controlada com a ingestão de água no sistema de barras dele, isso por algum motivo, se não funciona bem, e o reator começa a esquentar e entra em fusão. Em fusão, essas barras se derretem e acontece uma explosão. E aí radiação nuclear para todo lado. Foi mais ou menos o que aconteceu em Fukushima. Então, existe uma probabilidade? Existe. Há um monte de medidas de segurança para evitar que um reator entre em fusão. Mas já ocorreu, já quase ocorreu, então há uma probabilidade. Eu atribuí uma probabilidade 3. Tantas são as normas e medidas de segurança para evitar isso. E uma severidade 10, a severidade máxima. Os danos são muito grandes. Basta ver o que aconteceu com Fukushima e com Chernobyl. Com isso, temos, para esse evento, o reator nuclear entrar em fusão, um risco de 30. Esse valor deve ser comparado com outros para ser melhor quantificado.
Adesão dos empregados ao sistema de gerenciamento de risco. Uma parte muito importante. Eu já disse na sessão anterior, disse algumas vezes no curso da sessão, temos que trazer conosco os empregados da empresa, ou os participantes daquela organização, ou os servidores que trabalham em determinado setor do serviço público. Eles têm que estar juntos, eles têm que colaborar, eles vão colaborar levantando riscos, eles vão colaborar no cumprimento dos planos de emergência. Eles devem ser treinados na atividade de evacuação e outras medidas de emergência. Já foi levantado, o público interno tem um peso de 40% nos Estados Unidos nas crises corporativas. Então, é importante saber que nós temos que tratar bem o público interno e temos que trazê-lo para o nosso lado na gestão de risco. Finalmente, o último item, emergências para pequenas empresas. Aqui há um checklist que deve ser seguido para verificar os problemas da empresa e se ela está preparada para uma emergência. É bastante extenso, é bastante minucioso e fala por si. Não, acho que não há o caso de comentar todos esses itens, porque eles falam por si e muitos deles são bastante lógicos. Vejam não só o número de quesitos, como esses quesitos são divididos em subquesitos, que estende o checklist mais ainda. Vai até a letra N, que trata do preparo da comunidade. Leiam esse checklist. Se houver alguma dúvida, podem me questionar por e-mail. Finalmente, os tópicos-chave, ou seja, a essência, o filé mignon de tudo que nós vimos. Se fala em risco, entende-se que risco é o potencial de causar dano ou uma exposição à perda. Sabemos que a comunicação de risco contribui para manter a opinião pública informada e reagir favoravelmente a determinados riscos. No contexto mais amplo, o risco mais relevante seria o risco operacional, decorrente de pessoas, processos, sistemas e causas naturais. Deve-se buscar criar uma cultura de gestão de risco na empresa, envolvendo todos, diretoria e empregados. A auditoria de vulnerabilidade é um instrumento importante que deve ser empregado antes do plano de gestão de risco e consiste na avaliação multidisciplinar dos riscos de determinada empresa ou setor. E, finalmente, uma empresa que desenvolveu cultura de prevenção de crise faz com naturalidade e regularidade auditoria de vulnerabilidades e mantém os empregados envolvidos neste programa. Com isso, chegamos ao nosso trabalho individual. Este case descreve o acidente do voo Air France 447.
A pergunta ao final é se você acredita se o acidente ocorreu só por erro humano ou houve outros fatores. Se houve, quais eram esses fatores? Encaminhar encaminhar as respostas ao meu e-mail até 31 de março. Muito obrigado. Nos vemos na próxima semana, se Deus quiser.